Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Esse é o tutorial de navegação da ferramenta Yara. Nesse vídeo, você irá aprender como navegar e interpretar as informações da ferramenta. Bom, a ferramenta é uma ferramenta digital para visualização de síntese de estudos científicos que abordam os impactos da mudança do clima nos recursos hídricos no Brasil. Nessa primeira tela você tem esse mapa à direita, onde você pode acessar as informações. Então aqui temos o mapa do Brasil com as suas regiões hidrográficas. Então a gente pode escolher uma dessas regiões para ver os estudos e as conclusões desses estudos. Por exemplo, na região hidrográfica do Paraná, nós temos aqui, nessa primeira janela, todos os estudos que abordam essa região hidrográfica. Então você tem uma lista aqui de diversos estudos publicados até o final de 2018. Então você pode clicar aqui no estudo e você tem as informações gerais sobre o estudo, tipo o ano, a autoria, o periódico científico, as bacias, enfim. E depois vem as informações sobre a metodologia do estudo. Por exemplo, cenários de emissão, modelagem de clima, por exemplo, a versão dos modelos de clima, quantidade de modelos, se foi usada alguma técnica de downscaling ou correção de viés, e a etapa de modelagem hidrológica, por exemplo, o nome do modelo, o tipo de modelo e as fontes de dados usadas para calibrar e validar o modelo. Você também pode ter acesso ao site onde está publicado esse periódico. Por exemplo, nesse caso, esse estudo aqui que foi publicado na Hydrology and Earth System Science. E se você tiver interesse, você pode baixar esse artigo. Bom, aqui nessas barras acima, você pode verificar 3 indicadores de vazão: vazão mínima, vazão média e vazão máxima. Então, aqui basicamente são as conclusões dos estudos. Como os estudos eles concluem alterações nesses índices e como eles concordam entre si. Então, por exemplo, na região hidrográfica do Paraná, a gente tem 8 estudos que abordam vazão mínima. E esse gráfico aqui, ele ilustra qual é o nível de qualidade e consistência e quantidade dos estudos. Então, esses quadradinhos escuros significam a quantidade de estudos que estão nesse quadrante. No eixo vertical, você tem a qualidade dos estudos. Essa qualidade ela está diretamente associada à metodologia de cada estudo. E a gente parte da premissa que quanto mais o estudo considerar as fontes de incerteza, maior é a qualidade dele. Ou seja, um estudo que adota mais de 20 modelos de clima tem uma qualidade superior a um estudo que adota, por exemplo, apenas um modelo de clima. E assim por diante. No eixo horizontal, você tem a consistência da conclusão de cada estudo. Os estudos adotam diferentes cenários e diferentes modelos de clima, modelos de downscale e modelos hidrológicos. E com isso, a saída desse processo de modelagem gera diversos cenários de impacto. E esses cenários de impacto podem concordar entre si ou não. E nesse caso, a gente desenvolveu uma maneira de quantificar isso. Então, a consistência 3, tanto negativa quanto positiva, o sinal é simplesmente o sinal da mudança. Negativo é porque está diminuindo, positivo porque está aumentando. O nível 3 significa que um estudo que possui diversos modelos de clima ou hidrológico e assim por diante, produzem diferentes cenários e mais de 85% desses cenários concordam com esse sinal de mudança. No caso da consistência de nível 1, geralmente são aqueles estudos que ou adotam somente um modelo de clima e assim só tem um cenário de impacto, ou estudos que têm muitos modelos de clima, mas fazem a média daqueles cenários de impacto. E como a média ela não mostra qual é o nível de incerteza, então a gente resolveu adotar o nível de consistência 1. Então, basicamente, todos os estudos que estão do 1 para a esquerda são estudos que concluem diminuição daquele indicador, no caso, vazão mínima. E todos os estudos que estão do quadrante
mais 1 até mais 3 para a direita são estudos que concluem aumento daquele indicador, no caso vazão mínima. Aqui embaixo do gráfico você encontra uma breve descrição de como interpretar esse gráfico e também das interdependências entre os estudos. Mais abaixo você tem uma tabela com a lista dos estudos e algumas informações básicas, como por exemplo a qualidade do estudo, a consistência da conclusão e da onde a gente tirou essa conclusão. Por exemplo, no caso de Nóbrega, a conclusão de que a vazão mínima tende a diminuir está incluída nas tabelas 5 e 6. E outros estudos assim por diante. Nós podemos verificar também as conclusões em relação à vazão média. Vazão média normalmente é um indicador que é bastante adotado entre os estudos. E nesse caso, a gente verifica que 20 estudos na região hidrográfica do Paraná abordaram esse indicador. E aqui é interessante de ver que, embora haja muitos estudos, eles nem sempre concordam entre si. Então, você tem vários estudos aqui que apontam uma diminuição da vazão média, porém você também tem uma quantidade significativa de estudos que concluíram que a vazão média tende a aumentar. Você também pode verificar o indicador de vazão máxima. Nesse caso, na região hidrográfica do Paraná, existem 7 estudos e, dentre esses 7 estudos, a maioria deles concluem um aumento da vazão máxima, embora haja um estudo que conclui diminuição e um outro estudo que teve conclusões que não levam nem a aumento nem a diminuição. Bom, você voltando na página inicial da ferramenta, aqui você tem informações sobre a ferramenta, do contexto. Vale lembrar que toda a metodologia adotada aqui e a terminologia está de acordo com as diretrizes do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Você também tem um tutorial de ajuda e aqui a avaliação da ferramenta. Basta clicar aqui e você será redirecionado a uma planilha online para você dar suas recomendações e a sua avaliação sobre a ferramenta. Nesta aba você encontra todo o banco de dados usado para gerar as informações aqui ilustradas. E na última aba você tem a possibilidade de entrar em contato conosco. Nós agradecemos muito a colaboração e entendemos que a participação sua é extremamente relevante para o sucesso desse projeto. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um abraço e até a próxima!